Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É com muito carinho que eu venho trazer essa mensagem de meditação para que nós possamos avaliar isso, porque infelizmente nos últimos dias coisas vêm acontecendo, onde até falar que alguns pais, amigos, pessoas não querem entristecer o outro. Mas eu digo a você, muitas vezes é melhor você, naquele momento, ser verdadeiro e até entristecer essa pessoa. E o que acontece? Que isso vai te proteger, vai te guardar para lá no futuro, lá na frente, você não ser a própria vítima, por conta de você não ter orientado e informado a situação que estava ali naquele momento que você poderia evitar. Entristece, dói, sim, claro, mas às vezes é necessário entristecer. Pode até doer, mas às vezes é necessário entristecer naquele momento. Eu tenho aqui no livro de Efésios, o apóstolo Paulo deixou isso escrito no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Ele diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selado para o dia da redenção. Este versículo, ele nos adverte que nós, as pessoas cristãos ou não, mais experiente na sua vida, mais avançado de idade, devemos fazer. Então, aos cristãos principalmente diz, a este versículo, ela adverte o cristão a não pecarem ou agirem de forma que desagradem ao Espírito Santo, pois ele é o selo da salvação e a garantia da redenção final. O que significa não entristecer o Espírito Santo? Implica que o Espírito Santo se entristece quando praticamos, erramos, pecamos, desobedecemos os seus mandamentos. Isso aqui, Deus, ele nos orienta para que nós venhamos vigiar a ponto de não entristecer o Espírito Santo. Mas aí, quando nós falamos isso aqui, ao Espírito Santo, a gente não vem entristecer por conta das nossas ações e das nossas atitudes, ok? Agora, isso aqui eu só tirei esse versículo só para demonstrar que muitas das vezes a gente que somos pai, os nossos filhos deveriam não nos entristecer, mas ao contrário acontece que eles não querem que sejam entristecidos. Aí eu fui meditar sobre isso e vi que quando eu tenho medo de entristecer alguém, seja ele filho, amigo, parente, irmão, dos seus erros, quando eu venho exortar, venho orientar, venho ensinar, venho chamar a atenção de algo que está acontecendo, de algo que pode ser evitado, e essa pessoa não gosta, não quer, e aí se você fala,
você entristece. Só que isso causa uma consequência no futuro. A vida tem isso. Há situações, algo na vida de pessoas que precisam ser tratadas, cuidadas, e devemos nos preocupar. Ainda que ela venha sentir a dor, venha doer, mas a gente tem que falar. Amém? Pode até em algumas famílias não concordar com o que eu estou dizendo. Talvez alguém não esteja aceitando, não concordando, não entendendo, não se fazendo entendido. Não concordando é um direito seu. Porém, é um fato muito verdadeiro e real. E tem acontecido. E isso você não pode negar. Porque no final, lá na frente, vai ter consequência. Isso é bem prático e é bem comum acontecer em diversas, inúmeras famílias, a qual já te falei que poderia ser evitado. Eu posso afirmar, pois eu falo uma grande verdade, quando eu venho te falar isso, é porque já vivi uma experiência nesse sentido. Ok? Posso até citar um pequeno detalhe, bem curto. Quando aconteceu comigo, e acontece com você também, quer ver? Você dá você financia, você dá alguma coisa para alguém, dando a ela o compromisso dela arcar com aquela dívida, aquela situação que você deixou com ela, que está no seu nome. Você é o responsável por aquele produto, aquela coisa que se deixou, acreditou, deixou sobre os cuidados dela. Só que você vem falando, isso aí está errado. E aquela coisa te pertence, só tá dado até aquela pessoa, até ela, por exemplo, quitar a tal da dívida e se tornar dono, proprietário exclusivo. E você fala para ela assim, eu vou pagar, eu vou tirar para você, mas se tu não pagar essa dívida desse celular, eu tiro ele para você na loja. Um exemplo, né? Eu vou tirar esse celular, vou citar aqui um celular. Eu tirei esse celular para determinada pessoa, seja filho, seja parente, seja quem for. Você tira esse celular na loja. Está no seu nome, está no seu CPF, está na tua responsabilidade, querendo você ou não. Mas você dá para aquela pessoa e diz para ela assim, você não pode tirar porque o seu nome está com problemas e você não pode tirar esse aparelho. Talvez você não tenha o dinheiro todo e você precisa parcelar em pequenas quantidades. Parcela. Eu vou tirar para você, a responsabilidade é sua. Porém, se essa dívida bater na minha conta porque você não pagou, o meu nome está em jogo. O meu nome quem vai pagar o preço sou eu. Eu vou ficar sem crédito, vou ficar mal. Só que se você não pagar, não me leva mal. Eu vou pegar de você. Ok? De volta. E tu perde tudo que pagou. Isso é justo? Eu te pergunto, isso é justo? Você vai permitir o teu nome sujo por causa de uma ou duas parcelas? Você vai ter um compromisso dessa pessoa pagar. Se ela não paga, é seu de volta. Você pega de volta aquilo que te pertence, tá? Então não é responsabilidade, é tua. Você entendeu? Aí, o que acontece com isso? Passa o primeiro mês, você tirou, já na primeira parcela já começa a dar errado. Você deveria ter tirado? Quando te pediu, você poderia dizer não. Você não disse não. Para quê? Não entristecer essa pessoa. Aí você vai lá, para não entristecer, na lei do bom samaritano, você tira. Só que lá no final do mês, quando é para pagar e te pagar, ou te mandar o dinheiro, ou te apresentar, ou parcela paga, e você pergunta, e aí, aquela coisa lá, tá tudo certinho? Você quitou, pagou direitinho?
não sei o que. Aí vem a desculpa, não sei o que. Quer dizer, se você diz não, ela fica triste que você negou. Você poderia ter feito e não quis fazer. Já virou de bico pro teu lado. Já embicou a cara, já mudou. Já não é mais a mesma pessoa. Porque, poxa, eu pensei que você ia fazer, você não fez. E bababá. Aí tem história. Aí você tira da ela vai pagar e você não pode chegar para ela e chamar atenção. Que por sua vez vai ficar de bico de novo. Quando você chega até ela e vai chamar ela atenção, ela não gosta. E eu te pergunto, qual atitude você deveria tomar? Não ter tirado, cobrado. E depois de cobrado, não pagando, você tomar de volta aquilo que te pertence. Como é que fica a tua situação? Eu creio que a tua opinião, você pode deixar depois um like aí nessa, que eu pergunto a você a sua opinião, o que você faria? O que você faria? Você entristecia lá na frente? Você entristecia chamando a atenção? Ou você entristecia tomando o objeto de volta? Eu te pergunto, qual a tua opinião? Deixe o seu like. Agora vamos lá. Então, quando você toma de volta, ele se torna seu inimigo. Aí eu te pergunto, por que não entristeceu lá na frente para evitar um dano maior? Eu estou dando exemplos de um aparelho, de uma compra, de um produto. Trazendo isso, eu passei por essa situação aqui que eu acabei de citar, eu passei por isso. Conclusão, eu tomei a minha atitude final, passou o mês, não pagou. No final do mês eu fui lá e pedi de volta. A pessoa se tornou o que, meu? Inimigo número 1. Os anos passaram, tempos passaram, mas eu, como homem de Deus, fui até essa pessoa, fui real, verdadeiro com ela e disse para ela, isso, eu quero trazer para você perdão. Eu vim liberar perdão para a tua vida. Eu pergunto a você, como é que ficou agora a minha vida? Eu fiquei em paz. E trouxe para ele paz. Isso é só uma referência de um produto, de uma compra, de qualquer coisa que você possa pensar. Mas, trazendo para o dia de hoje, como eu estava dizendo, muitas famílias têm seus filhos. Aí o seu filho vem na educação, a gente vai falar o tema que eu quero dizer, quem tem medo de entristecer alguém, acaba sendo entristecido. E acabou que no final quem ficou entristecido eu. Mas para me libertar dessa tristeza, eu, mesmo sabendo que a razão estava comigo, eu fui lá e liberei perdão para ela poder, para essa pessoa poder, o espírito dela, a alma dela, ser livre. Entendeu? Vamos lá. Então o que acontece? Nos dias de hoje, o que eu estou dizendo, um filho, se você não souber trazer ele para as verdades, ele cresce com o quê? Se não é verdade, é mentira. Não existe meio termo. Meia verdade, nem meia mentira. Então, se tu não cria ele dentro da verdade, que a verdade está em você, e você tem a verdade em você, por vários meios. Primeira verdade, você é o pai. Segunda verdade, você é o responsável. Terceira verdade, está debaixo do seu teto. Quarta verdade, independente de estar no teto ou não, ele continua sendo filho. E o filho tem que respeitar o pai. Quinta, quer dizer, é que você é mais experiente, mais maduro, mais vivido. São 5 características que você tem com aquela pessoa que você está sob os teus cuidados. Certo? Sobre essa criança, sobre esse jovem, sobre esse adolescente, sobre esse filho. Então, quando você tem essa bagagem, essa experiência, você vai fazer o quê? Ensinar a verdade. Mas aí entra aquela história que diz assim,
Não, eu não posso falar, eu não devo chamar ele a atenção. Aí ele está num erro e você não quer chamar a atenção. Então você passa a mão por cima. Porque você não quer entristecer ele. Bate peito, pirraça, chora, se esperneia todo porque quer um presente que você sabe a dificuldade de dar. Ou você tem condição de dar, mas tu tem que saber se ele merece receber. Aí você diz não, entristece. Mas aí há aqueles, alguns são possíveis, são capazes de dizer não. Aqui ninguém é certinho de tudo, não. Tem pessoas aqui que vai dizer não. Vai saber trazer no cabresto. Mas vai ter muitos que estão errando, não dizendo não. Não entristecendo, mas aliviando o ego. E aí que entra o perigo. Se você não o entristece hoje, lá na frente ele vai te entristecer. Pode acreditar que quem vai ser entristecido vai ser você. Porque se você dá um mau costume, ele vai sempre fazer. O dia que tu não fizer, aí você vai receber daquela parte algo que vai te entristecer. Ou uma palavra, ou uma ignorância, ou uma agressão, ou qualquer outra coisa. Aí quem fica triste foi você. Mas aí depois você vai culpar ele? Não. Ele não é culpado. Ele foi mal educado, mal ensinado, mal orientado, mal formado. Entendendo? Então agora a culpa recai sobre mim. Então eu que não queria entristecer, hoje quem está entristecido com a situação sou eu. E isso quando é possível consertar. Há situações que não dá para consertar. Tu imagina se aconteceu alguma situação com essa pessoa que teve sob o seu domínio esse tempo todo, você não quis entristecer, facilitou, deixou a la reveria, e depois ele morre atropelado, ou qualquer coisa acontece com ele, você leva o sentimento de culpa, porque tu não quis dizer não, tu não quis ensinar o certo, tu não quis orientar. Aí depois, quando vem a consequência, quem paga o preço? Você. Entendeu? Quando está em maus caminhos, quando usa de coisas ilícitas. E aí você fica o quê? Triste. Mas sabe por quê? Quando você tinha o domínio, você perdeu. Você não soube dizer não. Você não soube refrear. Você não soube repreender. Você não soube ensinar sequer. Você não soube orientar. Com toda a maturidade. Não soube. Ou não quis. Ou quis ficar alisando. Deixa que com o tempo ele vai aprender. Olha lá, aprendeu? Aí aprendeu errado. Entendeu? A gente podendo evitar essa divisão, podendo evitar contendas, podendo evitar falácias, também devemos evitar. Por exemplo, alguém chega para você, faz uma fofoca, fala algo para você. Você sendo um homem de Deus, ou não vamos dizer que é só de Deus, porque muitas das vezes a pessoa dentro da igreja está mais errado do que o que está lá fora. Sendo de Deus ou não, temos a obrigação de ouvir o outro lado e dizer para ele assim, olha só, você está me contando isso dessa pessoa. Eu não sei, não vi, não sei o que se trata. Eu vou esperar, me conta o detalhe. É isso mesmo? Tu tem certeza que está me falando? Tudo bem. Se eu tenho possibilidade de até ouvir a outra pessoa que está sendo acusada ali e pedir a versão dela, o que ela tem a dizer sobre aquela situação, eu vou poder botar na balança e saber de onde vem a verdade. Agora eu não posso pegar o que você me traz, joga no meu ouvido e chegar aqui e começar a crucificar essa pessoa, a jogar pedra sobre essa pessoa. Não posso. Primeiro eu tenho que ouvir ela, tenho que ver o que ela tem a dizer. O juiz, normalmente um juiz, a pessoa foi acusada de alguma coisa, ela tem o direito de defesa, certo? Inclusive tem promotor público, defensor público para estar ali, para dar assistência. Agora, fora do juízo lá,
Você vai ser o juiz sem dar o direito de defesa? O que você precisa fazer? Ouvir as partes. E aí você, podendo ajudar, ajuda. Aconselha, orienta, faz a coisa certa. E aí, quem sabe, ambos ficam entendidos. As coisas ficam entendidas, esclarecidas e não há mais problema dali para frente. Às vezes uma pequena coisa. Certo? Certa situação acontece. E o que eu te falei, isso acontece em casa, pode acontecer numa família, uma esposa, um esposo, um filho, e aí fica complicado. Ninguém pode julgar, ninguém pode apontar sem antes saber a verdade. Mas devemos, assim, advertir e dizer não, sentar, esclarecer, conversar, para que não haja nenhuma sombra de dúvida. Entendeu? Quando você adverte, você evita situações mais graves lá para frente. Sentar, conversar, ter uma conversa franca, tirar todas as dúvidas, é muito mais prático para resolver o problema do que apontar, do que jogar pedra, do que crucificar. Porque se você faz isso, você está entristecendo a Deus, você entristece ao Espírito Santo e você não tem paz. Nem você mesmo tem paz. Quando você faz isso, quando você entristece alguém, quando você julga alguém, quando você calunia alguém, quando você se torna Deus, quando você se faz Deus, quando você se faz juiz. É muito importante quando você senta, esclarece e conversa com muita sabedoria. Seja verdadeiro, ensine a verdade. Por mais que venha doer naquele momento, a pessoa até se entristece com você. Mas eu creio que o que ela vai passar, ela vai ter que passar. E depois vai agradecer, porque você foi verdadeiro com ela. E você vai ver quanto foi importante o que você fez. Entendeu? É uma consequência. Você tem a experiência, o amadurecimento capaz de poder administrar essa situação na sua casa e na sua família. Tem que ter sabedoria, discernimento, buscar em Deus. Seja verdadeiro, ensine a verdade, pratique a verdade. Seja orientador, seja uma pessoa que pode advertir, exortar e ensinar. Que mais tarde, todas as pessoas vão poder dizer, poxa, se não fosse você, eu ia continuar errando. Eu nem sabia que eu estava errando. Eu nem sabia que eu estava deixando pessoas olhar para mim e querer distância de mim. Porque você vê que muitas pessoas, quando está perto de pessoas assim, que praticam coisas erradas, elas se afastam dela, deixa ela de lado. E aí, se você não chegar para ela e orientar ela, ela vai ficar toda a vida abandonada pelos cantos, já levando com ela uma tristeza. Se você pode curar isso, seja um pacificador, seja uma pessoa que possa ajudar. É assim que Deus se agrada de nossas vidas. Entendeu? Então, eu quero deixar essa mensagem, foi pequena. Espero que ela tenha te alcançado alguém, abençoado alguém. Se você é pai, se você é mãe, se você é filho, se você é marido, esposa, nunca haja por impulsividade. Nunca haja pela emoção, em situações alguma. Primeiro, vê a razão. Não vai pela emoção, veja a razão. Analise, pense antes de falar.
Não pronuncie palavras que vai magoar e entristecer. Você pode até entristecer, que uma palavra branda, ela vai acalmar a ira. Entendeu? Ela vai acalmar toda a ira, toda a revolta, todo ressentimento, toda a tristeza, toda a confusão vai se acertar. Com uma boa palavra branda, com paz no coração, você tem que ser referência na sua casa, na sua família, nos seus filhos e para todos aqueles que estiverem à sua volta. Que Deus abençoe. Missionário Orlando Filho, deixa essa mensagem para você. Dê o seu like. Se você gostou, você pode até compartilhar. Se você achar que isso serve para abençoar um amigo, compartilha com um amigo, aquela pessoa que você sabe, lembra dela nesse momento. Talvez você possa estar lembrando, não é para você essa palavra, mas você conhece alguém e sabe que tem uma pessoa que precisa ouvir essa palavra porque ela está sem direção. A direção é essa. Se eu estou fazendo isso, é porque a direção que Deus me deu foi para fazer isso, porque é para alguém. Entendeu? Que Deus possa te usar também, direto ou indiretamente. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Fica na paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa encher o vosso coração. Assim é o que eu desejo. Missionário Orlando agradece esse momento mais uma vez. Que Deus os abençoe rica e poderosamente.